A paz do Senhor, geração eleita, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos com a série falando sobre José, tá certo? Estamos no terceiro dia de aprendizado e aplicação, né, sobre esse protagonista para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que chamou a minha atenção, tá certo? E hoje, como tema para essa aplicação, para essa mensagem, eu quero falar sobre tentação, né? E como o tema da mensagem hoje vai ser o quê? Como vencer as tentações. Hoje nós iremos aprender com José como vencer essas tentações, tá certo? Então, como texto base, eu quero ler com vocês lá em Gênesis 39, o versículo 9. Vou ler numa versão atualizada, tá certo? Para termos uma compreensão melhor da palavra, tá certo? Que diz assim, Gênesis 39, versículo 9. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da Senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Esse é um tema que temos visto que é propício para a nossa juventude, é propício para qualquer irmão, porque todos estão sujeitos a passar por tentações, tá certo? Então é um tema que eu quero trazer hoje e vamos aprender com José como vencer essas tentações que nos perseguem todos os dias, tá certo? Então, para não prolongar muito, né, com no decorrer da semana, né, no começo, já tiveram aplicações falando sobre a vida de José, relatos da trajetória, né, de José aqui. Então nós sabemos que José era o filho de Jacó, nós sabemos que José era o filho de Raquel, tá certo? Raquel, ela era uma mulher que não podia ter filhos, tá? Mas a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 30, versículo 22 ao 24, que Deus se lembrou de Raquel e a fez conceber um filho. E José, ela escolheu o nome de José porque significa aumentador, né? Tanto que José, ela quis dizer assim, que o Senhor, lá no versículo 24 de Gênesis 30, 24, vai dizer, que o Senhor me dê ainda outro filho. Ou seja, aumentador, aquele que vai aumentar, aquele que vai acrescentar. Tá entendendo? Então a gente conhece a trajetória de José no decorrer desses dias, já foi falado. E nós sabemos que José, quando ele tinha 17 anos, para nós chegarmos lá no capítulo 39, que José ele tinha 17 anos quando Deus já começou a se revelar a José através de sonhos, a mostrar, né, aquilo que ele tinha desejo, só que José ainda não compreendia completamente. José era um jovem, apenas 17 anos, estava na sua juventude, no começo da sua juventude. Então José não compreendia, né? Mas só que a Bíblia vai dizer que através de todo esse processo da vida de José, isso já vinha causando inveja ao coração dos irmãos de José, porque José era o filho amado de Jacó, como já foi falado, aqui só recapitulando, tá certo? Para nós entrarmos no tema, né? Então, por José ser o filho mais amado, isso já causava inveja. Aí imagina agora José sonhando, tipo, governando ou mandando, tendo autoridade elevada, né, acima dos seus irmãos, e ele, por ser o irmão mais novo, tá entendendo? Estava tendo esse sonho. Então, isso já vinha causando invejas. E a Bíblia vai dizer que chega uma determinada situação que os irmãos de José vendem José para os midianitas, né? E aí a gente vai chegar agora, aonde eu quero chegar, que é a respeito quando José chega na casa de Potifar. Porque a Bíblia vai dizer que Potifar compra José dos ismaelitas, tá certo? Então, a gente vai chegar aqui nesse ponto. A trajetória de José, de tentação, vai começar agora, tá certo? Então, espero que nós venhamos aprender no decorrer dessa mensagem. E o que eu acho impressionante é que em toda a trajetória de José, a Bíblia ela vai relatar lá em Gênesis 39, versículo 2, e vai dizer, e o Senhor estava com José. Então tenha certeza que Deus está com você. Independente do que você está passando nesse momento, tenha certeza, Deus está com você. Ele está vendo você.
E com José não foi diferente. Deus estava com José. Deus, ele, em toda a trajetória de José, Deus estava vendo o que estava acontecendo com ele. E tudo era parte dos planos de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tá certo? Então, para nós entrarmos nesse tema, como vencer as tentações, o versículo 9, né? Nós vamos entender o porquê que começou essa história. A Bíblia vai dizer que quando Potifar compra José, né? Que José vira escravo de Potifar, servo de Potifar. A Bíblia vai dizer que Potifar reparou que em tudo que José botava a mão, tudo que José inventava de fazer, a Bíblia vai dizer que Deus fazia José prosperar. Então isso chamou a atenção de Potifar e fez com que Potifar levasse José para tomar conta, administrar a sua casa. Porque Potifar sabia que tudo que José colocava a mão era abençoado, porque Deus o abençoava. Tá certo? Então Potifar leva José para dentro da sua casa. José passa a comandar a casa de Potifar. Potifar era o cabeça da casa, só que abaixo de Potifar estava José. José tomava conta de tudo. Quando Potifar não estava, quem determinava as coisas era José, ou seja, José era o braço direito de Potifar dentro da sua casa. Só que a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 39, o versículo 6, a última parte do versículo, a Bíblia vai dizer, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Ou seja, o que é que o versículo quer dizer? A Bíblia está dizendo que José era formoso de aparência, ou seja, José era bonito. José era um jovem bonito. E a Bíblia vai dizer que ele era formoso à vista. Ou seja, quem via José achava José bonito. José ele tinha uma aparência. Quem olhava para José olhava e dizia, eita, que jovem bonito. Que jovem lindo. Que jovem de aparência formosa. Você está entendendo? Só que aí vai começar a trajetória de José. E nós iremos aprender no decorrer dessa trajetória a como vencer as tentações, assim como José venceu. Porque ele era jovem como nós, ele era servo do Senhor como nós e passava pelas mesmas coisas. É tanto que o apóstolo Paulo, em sua palavra, ele vai dizer, eu sou homem sujeito às mesmas paixões. Eles eram homens sujeitos às mesmas paixões, porque independente de séculos, anos, todos passam pelas mesmas provações, pelas mesmas tentações, porque somos seres humanos e somos carne. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso, ela chama a nossa atenção. Mas iremos aprender a como vencer essas tentações. E a Bíblia vai dizer que por José ser formoso, por José ser um jovem com aparência bonita, formosa, atraente aos olhos, a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar se interessa por José. A mulher de Potifar começa a observar José. E ali ela começa a desejar a José. Então aí ela começa a se insinuar para José. A Bíblia vai dizer que ela chega para José e ela diz, olha, deita-te comigo. Vem deitar-te comigo, José. No versículo 7, ela diz lá no finalzinho, e disse, olha só, no versículo 7 o que diz, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, a esposa de Potifar, pôs os olhos, ela fixou os olhos em José, e disse a José, deita-te comigo. Aí olha só o que acontece com José. Gente, para você entender, a mulher de Potifar não insistiu uma vez, não. Ela insistiu várias e várias vezes para ver se José cedia à tentação. E a Bíblia vai dizer no capítulo 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor,
Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Aí a gente chega no versículo 9. Ele está falando para ela e dizendo, olha, o Senhor não sabe o que está acontecendo aqui, mas Ele me confiou tudo. Ele confiou tudo em minhas mãos. José, ele tinha plena confiança de Potifar. José era um jovem de confiança, era o braço direito de Potifar. Potifar confiou tudo nas mãos de José. Aí chega a mulher de Potifar e começa a se insinuar, a tentar José. Você está entendendo? A tentação. Imagine um jovem na idade de José ser tentado por uma mulher que está se insinuando para ele, propondo a ele que ela se deite com ele, que ele se deite com ela e tenha relações com ela. Certo? Então vai chegar aí nesse ponto, ó. Ninguém está nessa casa acima de mim. José quis dizer, olha, o teu marido, a única pessoa que está acima de mim aqui nesta casa é o meu senhor Potifar. José está querendo dizer isso, ela, ninguém nesta casa está acima de mim, não tem ninguém acima de mim. Eu só estou abaixo de Potifar. José quis dizer isso. E ele disse, olha, ele não me privou de coisa alguma nesta casa. Ou seja, tudo que José quisesse fazer, José poderia fazer porque ele tinha plena confiança de Potifar. Potifar deixou, olha, José, o que você quiser resolver aí, você pode resolver, porque eu confio em você. Só que José vai dizer, a única coisa que ele me privou foi a senhora. Ou seja, ele disse, a não ser da senhora. Foi a única coisa que José não poderia tocar em hipótese alguma, que era a mulher do seu senhor, por ser a sua esposa. Aí José ainda fala mais, como poderia eu então cometer tamanha maldade? José, em outras palavras, ele poderia estar dizendo assim para a mulher de Potifar, como é que eu posso fazer isso com o meu senhor? Decepcionar ele me deu total confiança de tudo, e eu colocar tudo a perder para cometer tamanho mal. Mas o que mais chamou a minha atenção nesse versículo foi que ele colocou e pecar contra Deus. E pecar contra Deus. O que mais chamou a minha atenção? Porque vivemos hoje no mundo onde muitas das vezes nós vamos pelo que vemos, nós vamos pelo que desejamos, mas muitas das vezes nós não nos preocupamos se estamos agradando ou desagradando a Deus. E é isso que eu quero colocar aqui. Como podemos vencer as tentações? Como podemos lutar contra essas tentações que vêm sobre a nossa vida? Primeiramente, temos que ter temor a Deus. José, como um jovem, passava por tribulações, passava por tentações, só que José, ele não queria, em hipótese alguma, desagradar ou pecar contra Deus. Então, como vencer as tentações? Nós vamos ver aqui, ó. Muitas das vezes, para chegarmos onde e como Deus quer, tem sofrimento e requer um aprendizado e tempo. Muitas das vezes acontecem muitas coisas nas nossas vidas que nós muitas das vezes não entendemos, mas isso vai servir de aprendizado para nós. Isso vai servir de experiência para futuramente nós podermos até falar para outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Mas eu quero aqui colocar algumas características de José para serem aplicadas em nossas vidas, para nós levarmos como experiência, tá certo? Eu estou correndo um pouco contra o tempo, porque o tempo, né, não pode ser longo, tá certo? Mas o que mais me chama a atenção foi a parte final do versículo 9, do capítulo 39. Pecaria contra Deus, entendeu? Então José, ele tinha isso em sua mente. José, ele aprendia com o seu pai. Ele com certeza guardava os ensinamentos do seu pai. Então, o que é que eu quero trazer? Então, vamos lá para Salmos 119, versículo 9 até o 11, que vai dizer assim: como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando
os seus passos de acordo com a sua palavra. Eu busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Versículo 11. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. Então, nesse texto de Salmos 119, versículo 9 a 11, o salmista, ele vai dizer: como pode o jovem manter a sua vida limpa, a sua vida pura, a sua vida íntegra? Como nós podemos purificar a nossa vida? Então o salmista ele vai dizer, vigiando os seus passos. Nós temos que ter cuidado por onde andamos. Nós temos que ter cuidado no que pensamos. Nós temos que ter cuidado no que estamos fazendo na nossa vida, no nosso cotidiano, no que nós estamos fazendo, no que nós estamos vendo. Entendeu? E temos aqui, vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra. Nós temos que viver baseado na palavra. Nós temos que meditar na palavra para sabermos o que agrada e o que desagrada a Deus. Então o salmista está dizendo, como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Vigiando os seus passos. Se nós queremos ter uma vida limpa, pura, temos que vigiar os nossos passos, os nossos caminhos, o que estamos fazendo. E ele diz, eu busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Ou seja, nós temos que buscar a palavra do Senhor, nós temos que meditar na palavra do Senhor, porque nós só venceremos as tentações se vigiarmos e buscarmos através da palavra. Porque a palavra é aquela que nos sustenta. É a palavra que nos dá força. Para quando vir as tentações, sabermos vencer. E lá no versículo 11 diz, suas palavras estão sempre presentes em meu coração para não pecar contra o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que quando José abre a boca e faz, pecaria contra Deus. Então José, ele sabia que Deus não aprovava o comportamento da mulher de Potifar. Então José sabia que pecaria contra Deus se ele cometesse aquele ato com a mulher de Potifar. Você está entendendo? Qual é a diferença quando o jovem ele tem a palavra dentro do seu coração? Quando o jovem ele coloca a palavra de Deus em prática. Então José aprendia provavelmente com o seu pai Jacó os ensinamentos e sabia que aquilo iria desagradar a Deus. Então o primeiro ponto para vencermos as tentações é termos temor a Deus. É compreendermos. E a Bíblia vai dizer também, José fugia do que não agradava a Deus. Segundo ponto, para ser breve. José fugia do que agradava a Deus. Primeiro, ser temente a Deus. É a maneira de você vencer as tentações, ser temente a Deus e buscar na palavra do Senhor o que agrada e o que desagrada a Deus. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Faze o que tiver à mão, o que os teus olhos veem, você pode fazer. Mas sabendo que de tudo, lá em Eclesiastes vai dizer, no capítulo 11, nos últimos versículos vai dizer o quê? Faze tudo. Mas saiba que Deus, ele trará conta de tudo para a sua vida. Então, seja temente a Deus. Se você quer vencer as tentações, seja temente a Deus. Medite na palavra do Senhor, que Ele vai te dar força para você vencer as tentações. Segundo ponto, o que é que José fazia? José no primeiro era temente a Deus. No segundo ponto, a Bíblia vai dizer que José fugia do que não agradava a Deus. Lá em Gênesis 39, 10, vai dizer assim, a mulher não desistiu. A mulher não desistiu, ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Essa é uma versão atualizada que nos faz entender melhor o que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia vai dizer, a mulher insistia. Era dia após dia, aquela guerra travada, ela insistindo. Olha, José, vem se deitar comigo. Olha, José, Potifar não vai saber. Vem, José, vem, José. E a Bíblia vai dizer que ela insistia dia após dia. Mas José
recusava de se deitar com ela. E procurava não ficar perto dela. José se afastava dela onde ela estava. José, digamos, se ela viesse por um caminho, José passava por outro caminho para não dar cabimento a ela, para ela não ficar insistindo. Então, o que é que José ensina? Que devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir do que não agrada a Deus. Se você sabe que alguma coisa está desagradando a Deus, que você tem alguma coisa que está lhe tentando, então procure não estar perto dessas coisas que trazem tentações para a sua vida. Fuja disso. Primeiro ponto, ser temente a Deus e meditar na palavra do Senhor. Segundo ponto, fugir. Fuja do que não agrada a Deus. Sabe por quê? Lá em Provérbios 3:6 diz assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Lá em Provérbios 3:6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Lembre-se disso. Se Deus for o centro na tua vida, Deus ele vai lhe levar um direcionamento de andar por caminho certo. Você não vai andar pelo caminho errado. Tá certo? Você não vai andar por caminhos errados. Porque Deus é aquele que vai cuidar de você, Ele que vai lhe dar a direção certa. Então, se você está passando por provações, fuja. Faça como José, fuja. Tá certo? E para você ter uma lógica aí, nós temos também outro homem na palavra do Senhor, que ele não fugiu. Ele não fugiu da tentação. Ele não fugiu. Que é o caso de Davi. A Bíblia fala lá em 2 Samuel 11, do 1 ao 3, que chegando a época dos reis irem para a guerra, que era normal o rei ir para a guerra, à frente da guerra, tá certo? Davi, ele manda Joabe ir com o exército para a guerra, e a Bíblia vai dizer que Davi, ele fica no palácio. Ele fica no palácio, tá certo? E Davi, a Bíblia vai dizer que ele tenta deitar para descansar, mas ele não consegue, aí ele vai para a varanda, e lá ele observa uma mulher tomando banho nua, despida. E a Bíblia vai dizer que Davi olha para aquela mulher e ele pergunta aos seus conservos, aos seus auxiliares e diz: quem é aquela mulher que está ali tomando banho? Aí chega alguém e diz: olha, é a filha de Eliã, esposa de Urias, o Eteu, aquele Eteu lá que está lá na guerra, que está lá lutando, é a esposa dele. E a Bíblia fala o quê? Que Davi manda chamar aquela mulher e se deita com ela. O que era para Davi ter feito quando soube que aquela mulher era comprometida? Ter fugido. Era para Davi ter feito como José, ter fugido da tentação, mas Davi não. Davi, ele deu, irmãos, ele deu lugar à tentação. Ele foi pela cobiça dos olhos. Ele cobiçou, ele desejou aquela mulher e tomou aquela mulher. Então Davi, ele pecou, ele fez o que não agradava a Deus. Davi, ele cometeu adultério. Ele cometeu adultério porque ele não fugiu como José fez. José, ele fugiu. Davi não. Davi, ele concluiu, ele cometeu o ato. Davi, ele desejou e foi. Ele sabia que a mulher era comprometida. Mas Davi não quis saber. Ele desejou e disse: eu vou ficar com aquela mulher, manda chamar ela. E ele foi e deitou-se com aquela mulher. Só que a consequência veio. Aquela mulher engravidou. Davi mandou Urias voltar da guerra para deitar-se com a mulher lá, para ele deitar com ela e depois fingir que o filho era dele. Só que Urias, ele não quis ir para casa e deitar com a mulher enquanto os amigos dele, né, de guerra estavam lá morrendo. Ele não quis ir desfrutar do seu lar. Então Davi, ele trama outra coisa. Ele diz: e agora? Como é que eu vou encobrir esse meu pecado? Então Davi, ele manda uma carta para Joabe, escrita. Manda uma carta. Ele escreve uma carta para Joabe e diz: olha, Joabe, coloca Urias à frente da guerra, porque eu quero que esse homem morra na guerra.
Então aí Davi comete outro pecado. Você está entendendo? Que quando nós damos lugar às tentações, nós desagradamos a Deus. E isso traz complicações para a nossa vida. Então Davi, ele comete homicídio. Então é isso que eu quero dizer a você. Como vencer as tentações? Fuja. Fuja das tentações. Seja temente a Deus. Não dê lugar às tentações. Fuja das tentações. Lute contra as tentações. Medite na palavra, porque a palavra vai te dar força para vencer. Para ter êxito nessa luta, é necessário ser temente a Deus, é necessário fugir, não ficar, mas fugir, fazer como José, se desviar, se afastar, manter distância das coisas que não agradam a Deus, das coisas que tiram o foco, das tentações, daquilo que não vem agradando a Deus. Fuja, não faça como Davi, que cometeu tal pecado e trouxe duas consequências: ele adulterou e cometeu homicídio. E isso trouxe consequências para a sua vida, para o seu lar. Se você for meditar, medite depois, a partir de 2 Samuel, capítulo 11, vai falar a respeito dessa trajetória. Deus ainda manda o profeta Natan ir falar com Davi, assim vai, mas isso é outro personagem para tratarmos mais lá na frente, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer a você? Vale a pena ser fiel em todos os momentos a Deus. É só esses pontos que eu quero deixar para você. Seja temente a Deus. Medite na palavra do Senhor. E depois, fuja da aparência do mal. Fuja do que não agrada a Deus. Medite nas escrituras e veja o que agrada e o que desagrada a Deus. Tá certo? Então, assim, a Bíblia nos afirma em toda a trajetória de José, nos momentos de aflições, que ele nunca esteve só. Deus sempre estava com José. Porque José, ele se mantinha íntegro. José lutava. Tem um versículo na Bíblia para você ver, lá em Salmos. Lá em Salmos. (119), o versículo 2, nessa versão aqui, nessa versão atualizada, tá vendo? Bíblia Viva, vai dizer assim, ó, Salmo 119, versículo 2, felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. José, ele se esforçava. José tinha falhas? Tinha. Mas ele se esforçava para obedecer. Ele se esforçava para não desagradar a Deus. Então, há uma diferença. Há uma diferença. Quer vencer as tentações? Se esforce, lute. Lute para vencer as tentações que vêm adiante de você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a tentação que você está passando. Mas só que eu tenho uma certeza que se você for temente a Deus e meditar na palavra do Senhor, e se você se desviar dessas tentações e procurar passar bem longe delas e manter a sua mente focada na palavra de Deus e meditar nela, Deus vai lhe dar forças para você vencer essas tentações. Assim como Deus deu força para José vencer essas tentações. Porque José, com certeza, ele se sentiu tentado, mas ele decidiu não pecar contra Deus. Ele decidiu não transgredir contra Deus, porque ele sabia que era errado o que aquela mulher estava propondo para ele. Então, em todos os momentos, Deus estava com José. E era Deus que dava força de José vencer essas tentações. Então, essa palavra que eu deixo para você. É essa palavra que eu deixo para mim também. Porque a palavra, ela vai e volta. Então, que nós venhamos aprender como vencer as tentações. Ser temente a Deus. Meditar na palavra. E fugir do que não agrada a Deus. Então, fica com essa palavra. Espero que tenhamos aprendido hoje. Né? Não vou falar muito, porque vocês sabem que eu falo muito mesmo. Mas porque a palavra do Senhor, ela é como uma fonte, sabe? Ela vai jorrando, 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 jorrando. Mas eu espero que tenha falado ao teu coração, assim como falou o meu coração. Então guarda esse tema. Como vencer as tentações? Com a palavra. Com a meditação da palavra. Medite nela dia e noite. E você vai vencer essas tentações. Então fica na paz do Senhor e até a próxima vez. Amém?